justamente a ideia desse painel é a gente tratar do tema de geopolítica, de segurança alimentar e de comércio, né? Vocês vejam que a palavra sustentabilidade e meio ambiente já foi tratada em outros painéis, ela é fundamental, acho que ninguém duvida que sustentabilidade hoje é uma questão global que está presente em todos os debates, mas a gente tem outras coisas além da questão climática e ambiental. De 2020 para cá, as coisas pioraram muito no mundo em relação ao tema de segurança energética e segurança alimentar, né? Que andam junto com a segurança climática. Não é uma mais importante que a outra. Todas as três são importantes para o futuro desse planeta. E o Brasil é gigante em todas essas três áreas, seja pelas reservas que tem, seja por ser o quarto maior produtor, terceiro maior exportador e maior saldo comercial agrícola do planeta, e também um exemplo de energia renovável dentro da transição energética, né? Então, esse painel vai tratar exatamente dessa interface entre segurança alimentar, comércio e geopolítica, né? E eu acho que é um momento muito importante para a gente fazer isso. Eu acredito que a gente precisa entender que essas três coisas têm que andar juntas, né? A questão da produtividade agrícola, do aumento da produtividade, dos sistemas integrados que a gente tem aqui no Brasil, da agricultura sustentável, e a questão de um comércio mais aberto, que é, de certa forma, uma agenda perdida nos últimos anos, né? O que a gente tem visto no mundo nos últimos anos é um completo abandono da Organização Mundial de Comércio, né, que não consegue mais fazer avançar a negociação, o Tribunal de Solução de Controvérsias não funciona, a agenda clássica está perdida, né? Ninguém substituiu a OMC, enquanto as barreiras foram aumentando, principalmente as barreiras não tarifárias, que hoje são não só uma questão importante na área de sanidade, né, as barreiras sanitárias, as barreiras técnicas, mas também, cada vez mais, as barreiras ambientais, né? O meio ambiente e o clima sendo usado para criar barreira, para desenvolver legislações protecionistas na área energética, por exemplo, como o IRA, um programa de mais de $1 trilhão que os americanos desenvolveram para a reindustrialização americana na linha de energias renováveis para competir com a China e que está, inclusive, atraindo empresas brasileiras para os Estados Unidos. Ou o programa europeu do Green Deal, do Farm to Fork, da legislação antidesmatamento, que pode virar uma imensa barreira para o acesso à União Europeia, que já não é fácil, né? Mas também toda a questão ligada com o que pode acontecer com os países em desenvolvimento se as legislações europeias ultrapassam o limite das regras internacionais de comércio que elas estão fazendo. A Europa está internacionalizando as suas legislações internas em várias instâncias, né? E isso acaba nos afetando aqui no Brasil e vai afetar também a África, a Ásia e outras regiões. É curioso um fato nessa história toda, quer dizer, a gente vê que o multilateralismo está em crise, a gente vê que os países estão criando subsídios diversos, tem países aumentando as suas proteções tarifárias, não tarifárias, ambientais, tem países lá na Europa falando em soberania alimentar, em autossuficiência, né? Todo esse discurso voltou, mas o curioso é que os maiores superávites comerciais agrícolas do planeta estão na América Latina. E os maiores déficits comerciais agrícolas estão na Ásia. Então, esse assunto do balanço de comércio é um assunto essencialmente entre países emergentes hoje, né? E é ali que a gente deveria buscar um espaço de consenso, né? Então, nós temos aqui três pessoas que podem falar isso sobre diferentes aspectos. Começando, então, pelo Bernardo Kipp, né, que é presidente da Mais-Al do Brasil, e que vai tratar aqui conosco do caso do milho, né? Curioso que o milho é um dos produtos, junto com trigo e arroz, é um dos produtos mais internacionalizados
e mais importantes da alimentação humana, né? Ele tem níveis de comércio altos, e o Brasil hoje é um player extremamente relevante, assim como a Argentina e outros países, né? Então, esse case do milho e tudo o que está acontecendo, acho que é muito interessante quando a gente fala de globalização, de comércio, etc., até pela importância também do milho nas proteínas animais, né? Depois vamos ter o Aldo falando sobre a questão segurança alimentar, segurança climática, e depois o Nilson falando sobre as agendas de Brasília e como fica a política e o quanto que a política está atenta para essas coisas que a gente está falando aqui hoje. Começando pelo Bernardo. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Marcos. Bom, antes de começar, queria saudar o Aldo e todos os outros palmeirenses aqui, porque, afinal, temos que agradecer ao nosso querido Plínio de estarmos aqui no Allianz Parque, né? Mesmo se a gente perdeu ontem por 3, mas é bom a gente ficar humilde, né? Um time bom tem que ficar humilde. O bom é que esse time aqui só tem craque, então tem que me esforçar hoje, né, Sérgio? Marcos, você já disse, e no fundo é uma grande hipocrisia o que nós estamos vendo hoje no mundo, né? Engana que me engana que eu gosto, né? Então, nós da Maisal, que representamos os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina, a gente está lutando agora, já há quase 15 anos, por duas coisas muito simples. Uma, que respeitem a ciência, né? E parem de ser contra a evolução da tecnologia, com um mercado livre. Para mim, é até meio irônico, como eu me formei na Alemanha, a gente ter que ir lá explicar para os europeus que o mercado livre é a melhor maneira de evoluir. Sendo um pouco sarcástico também, Aldo, eu acho que a Alemanha conseguiu se tornar o que é, porque ela exporta e ela é um mercado livre. Mas, infelizmente, parece que alguns esqueceram disso. E me desculpem os europeus que estão aqui sentados, a gente ou fala a verdade ou a gente fica nesse lero-lero. E a verdade é que estamos indo para um caminho muito ruim, no sentido de cada vez andarmos para trás e não respeitarmos o mercado livre. Porque quando ficamos discutindo com colegas em outros lugares sobre quanto que é o subsídio, quanto que o governo ajuda, quanto que é aquilo, e tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome, e daí ainda falam que não aceitam, no caso, o nosso milho, mas todo ano importam, a maneira que eu fui educado pela minha mãe, isso é hipocrisia. E alguém tem que começar a falar, e a sociedade civil, os jornalistas que estão aqui, os repórteres, eles têm que começar a explicar a verdade. Porque nós ficamos dando voltas sobre coisas que parecem meio tristes. A verdade é uma só. Hoje, os argentinos, ao meu ver, nossos colegas estão aqui, são campeões mundiais de sobreviver e conseguir exportar pagando as famosas retenções. Nós aqui, com uma legislação extremamente difícil, e hoje, a maioria de nós, e no fundo os bons entre nós, sabem que ela foi feita no passado. Aldo, você teve uma influência muito grande, e eu tenho orgulho, por exemplo, de preservar na minha fazenda a floresta. Eu tenho orgulho, mas eu não quero ser chamado de trouxa pelo que eu faço isso. Eu gostaria de receber um muito obrigado. Gostaria de que alguém falasse, olha, você é agricultor brasileiro, você está fazendo muito pelo meio ambiente, eu te agradeço, em vez de ficarem colocando mais e mais regras. Pô, cadê o bom senso, pessoal? Então, de alguma maneira, o mundo, e especialmente os meus queridos europeus, e minhas raízes são de lá, precisam, de alguma maneira, cair na real. Tá? Não na real do nosso real, mas sim na verdade. Eu acho que a verdade precisa ser dita. E eu tive aula, Marcos, eu não tive professores tão bons que nem você, mas eu tive aula lá quando eu estava fazendo o curso de administração em Hamburgo, sobre táticas de fazer barreiras administrativas. Eu literalmente tive aula disso. E hoje isso continua, está evoluindo com barreiras agora de meio ambiente. E cada país se protege. Mas
nós, hoje, precisamos alertar os nossos colegas que essas proteções estão fazendo mal a vários países emergentes. E esses países emergentes, que muitas vezes seguem regras da Europa, acabam fazendo que com a sua população passe fome. E isso não aparece, isso não é falado. O Quênia é um exemplo. Nós, da Mais Alto, tivemos agora no Quênia e falamos para as autoridades do Quênia que se eles proibirem o nosso milho, ou o milho dos nossos amigos argentinos, ou dos nossos amigos americanos, a população pobre que vai passar fome. E aqueles que vão lá na África, vão no Quênia e falam para não importar o nosso milho, ao mesmo tempo, em Bruxelas, decidem importar o nosso milho e dar para os porquinhos deles. Então, me desculpem, está meio tarde, Plínio, talvez eu não sou uma pessoa de muita calma, mas essa hipocrisia precisa acabar. Só isso. Ótimo. Está ótimo, Bernardo, acho que você colocou o ponto todo nesse exemplo do milho, que eu acho que é muito sintomático. Vamos passar para o Aldo Rebelo, então. Aldo, só para dizer a todos aqui, faz algumas semanas você fez um evento que foi uma conferência internacional sobre segurança alimentar. Eu achei sensacional, porque fazia muito tempo que eu não via isso. E a segurança alimentar global é uma questão que o Brasil tem que participar desse debate. Essa questão do acesso da alimentação nas regiões do mundo que tem fome, que tem problemas nutricionais graves por desbalanço da alimentação, né? Excesso, por exemplo, lá de carboidratos, falta de proteínas, falta da parte lá de legumes e verduras, quer dizer, toda essa questão da nutrição, toda essa questão ligada com fome, acho que foi super tratado nesse evento e é uma das coisas que o Brasil tem que liderar, né? Talvez a mais importante nesse momento dessa década tão confusa que a gente está vivendo. Boa noite, senhoras e senhores, meu querido Marcos Yankee, Bernardo, Nilson Leitão. O mundo se defronta com 3 agendas de caráter permanente, que mobiliza a diplomacia, os eventos internacionais, que são a segurança energética, a segurança alimentar e a segurança climática. E essa agenda é apresentada, naturalmente, não de um ponto de vista neutro, mas de um mundo que é dividido e guiado por interesses geopolíticos, como sempre foi e continua sendo o mundo, tá certo? E nesse mundo, guiado por esses interesses, ocorre o fenômeno ao qual eu sempre recorro, que foi conceituado por um teólogo norte-americano, que é a corrupção da virtude. É você usar causas virtuosas em interesses que nada são virtuosos. Você dá golpes de Estado dizendo que é em função da democracia. Você ocupa um país por causa do petróleo, mas diz que foi combater um regime totalitário. E você defende o meio ambiente quando, na verdade, está defendendo os seus interesses comerciais. Não que a causa do meio ambiente não seja uma causa humanitária, importante, generosa, necessária. Não, mas ela é usada, muitas vezes, em função de interesses que não são ligados ao aquecimento global, às emissões de carbono ou à proteção da natureza. É isso que acontece. No caso da segurança alimentar, essa é uma preocupação permanente da humanidade. Quando os romanos foram ocupar o Oriente e o Vale do Becar, não foi por causa da bela paisagem do Vale do Becar ou da sua proximidade com o Mediterrâneo. Era por causa do trigo do Vale do Becar.
Era isso o que Roma procurava. Nós aprendemos, por curiosidade, que as grandes batalhas navais da Segunda Guerra ocorreram no Pacífico entre a Marinha americana e a Marinha japonesa. Mas a primeira grande batalha naval da Segunda Guerra ocorreu entre a Marinha britânica e a Marinha alemã aqui no Atlântico Sul. E terminou exatamente na Baía de Punta del Este, aqui em Montevidéu. Porque a Alemanha, sabedora que a segurança alimentar britânica era o abastecimento de carne e trigo da Argentina e do Uruguai, destacou seus 3 maiores cruzadores para afundar os barcos que transportavam trigo e carne para o Reino Unido, porque sabiam que Londres podia suportar, como suportou, semanas e meses de bombardeio da aviação alemã, mas Londres não suportaria 3 semanas sem a carne e sem o trigo do Uruguai e da Argentina. Sabedora disso, a Inglaterra organizou uma força-tarefa, e essa força-tarefa interceptou os 3 cruzadores alemães aqui no Atlântico Sul, e o mais potente deles, o Graf Spee, terminou sendo abatido aqui na Baía de Montevidéu. Era a segurança alimentar que movia essa batalha naval tão importante na Segunda Guerra. Recentemente, a FAO, preocupada com a segurança alimentar e o risco da fome no mundo, procurou soluções. E a solução apontada atribui uma grande responsabilidade ao Brasil. Por que a FAO atribui essa responsabilidade para reduzir o risco da fome e ampliar a segurança alimentar do planeta ao Brasil? Porque, segundo a FAO, o Brasil preenche as 3 condições essenciais para reduzir o risco da fome no mundo. Primeiro, o Brasil tem disponibilidade de recursos naturais e descreve quais são esses recursos naturais: a disponibilidade de base física para a agricultura de terras, a disponibilidade de clima, de água e de clima, porque não basta ter terra. Terra, o deserto do Saara também tem, mas não tem água. E não basta ter água, porque o Canadá tem uma água que fica metade do ano congelada. Pode servir para se tomar uísque, com gelo, mas para a agricultura não serve. O Brasil tem a terra, o Brasil tem a água e o Brasil tem o clima, que é a possibilidade do uso dessa terra e dessa água durante o ano inteiro, que nos permite ter 2 e até 3 safras em algumas regiões do Brasil. O segundo elemento apontado pela ONU é a existência de conhecimento de agricultura tropical que o Brasil tem, gerado por suas universidades, centros de pesquisa, a Embrapa. E isso vem garantindo que o uso intensivo de conhecimento amplia a produtividade e a capacidade da produção do nosso país, sem precisar aumentar muito a área, como vem acontecendo. E o terceiro fator que a ONU aponta é um outro recurso, é uma outra riqueza fundamental, que é o recurso humano, é o agricultor. Porque, senhoras e senhores, você pode recrutar funcionário público por concurso, a Prefeitura de São Paulo, para o governo de Alagoas, ou da Paraíba, ou do Paraná, para o governo federal. Agricultor você não recruta por concurso. Você não vai fazer um concurso para pegar um menino dos Jardins, ou da Vieira Solto, ou de Ipanema, e achar que ele vai para o Mato Grosso criar vaca, ou vai plantar milho em Goiás. Ele não vai fazer isso. O agricultor depende de um fator que é a sua ligação com a terra, a sua cultura, a sua memória. Você não improvisa. Por essa razão é que muitas vezes o chinês, quando quer fazer agricultura na África, ele vem tentar recrutar os agricultores aqui no Brasil. Então você tem os recursos naturais, você tem o conhecimento, você tem os recursos humanos,
E isso dá ao Brasil protagonismo, importância, poder geopolítico fundamental. O mundo olha o Brasil com admiração e com respeito, não porque nós tenhamos a bomba atômica, que isso foi resolvido lá atrás, foi estabelecido o congelamento do poder militar. Depois eles tentaram o congelamento do poder econômico. Isso na expressão de um embaixador brasileiro, que chefiou a nossa delegação na Conferência do Clima de 1972, na Suécia, que foi a primeira. Ele disse para o embaixador americano: vocês já fizeram o congelamento do poder militar, com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Só vocês vão ter. Agora vocês querem o congelamento do poder econômico, transformando o mundo em países desenvolvidos, que são vocês, cujo desenvolvimento não ameaça o meio ambiente, e países fornecedores de recursos naturais, que somos nós, e o nosso desenvolvimento ameaça o meio ambiente. O de vocês não, o nosso é que ameaça, tá certo? Então, esse congelamento nós não vamos aceitar, e diz o seguinte: só terá essa conferência se, ao lado da preocupação com o clima, tiver também a preocupação com o direito ao desenvolvimento. E a segurança alimentar, hoje, está relacionada também à nossa capacidade industrial, de ter máquinas, equipamentos, insumos para a nossa agricultura, de não ter que importar potássio de uma terra indígena no Canadá, enquanto que a nossa está bloqueada aqui em Autazes, de ter que importar fosfato, enquanto na Reserva Nacional de Cobre, com depósito de fosfato, nós não podemos utilizar. Não, pessoal, isso não tem sentido. Isso não faz sentido. E o país paga um preço muito elevado. Por quê? Porque o país bloqueia exatamente a área onde pode haver mais dinamismo da nossa economia, que é a agricultura, a agroindústria, a pecuária e a área de mineração. Tá certo? Então, nós protegemos o meio ambiente com a nossa agricultura, que é uma atividade ambientalmente avançada. Aliás, um ambientalista alemão disse: olha, não sei por que esse debate sobre a carne brasileira. É a carne ambientalmente mais saudável. O custo dela para o meio ambiente é o mais baixo que tem, porque essa vaca do Brasil come capim, não come ração processada como as da Alemanha e as da Holanda, as francesas, entre outras. Então, eu acho que o Brasil precisa nivelar o debate em torno da segurança alimentar e da segurança alimentar como parte também da segurança ambiental, que é o que o nosso país tem feito com muito sucesso em todos os indicadores. Qual é o país que usa o maior número de defensivos biológicos? É o Brasil, muito à frente dos Estados Unidos, da Europa e de todo mundo. Onde é que é a pesquisa para avançar em uma agricultura, em uma pecuária mais saudável do ponto de vista ambiental? É no Brasil, nas nossas universidades, na experiência dos nossos agricultores. E quanto ao bloqueio que a Europa vai fazendo, eu não tenho dúvida nenhuma. O mundo, Marcos, vive uma mudança de época. Qual é a mudança de época? Uma mudança profunda. A transição do dinamismo econômico do Atlântico Norte para o Pacífico. O dinamismo da Europa Ocidental e da América do Norte para a Ásia. E isso tem um impacto importante no Brasil. Só para vocês terem uma ideia. Nos últimos 20 anos, enquanto as exportações de São Paulo cresceram 5%, as do Mato Grosso cresceram 149%, a de Rondônia cresceu mais de 200%. Todos aqueles estados integrados com a fronteira oeste cresceram mais de 100%. E segundo estudos do IPEA, não levará muito tempo em que o Mato Grosso será o estado mais industrializado do Brasil, porque hoje já responde por 50% do superávit da balança comercial do nosso país. Com o quê? Com essa atividade. Se você for no Mato Grosso, você vai ver, não é mais agricultura ou pecuária, é agroindústria, e a agroindústria puxando a transformação para a indústria em geral. E esse processo
está favorecendo ao Brasil. O Brasil tem que olhar para a Europa com respeito, com carinho. Nós somos ligados à Europa como civilização, como valores, mas nós não podemos ficar submetidos a uma economia de países fortes, com agricultura fraca, submetendo um país fraco diplomaticamente com uma agricultura forte, que é essa a realidade. Se eles querem ter uma agricultura de funcionário público, paraestatal, como tem na Europa e caminha para ter os Estados Unidos, é um problema deles. Nós não temos por que nos submeter a isso. Vamos olhar para o outro mundo que está surgindo e que o Brasil precisa dar mais atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Aldo. Muito bem, e eu queria então fazer uma provocação aqui para o Nilson, né? Já pelo adiantado da hora, porque eu acho que o Aldo trouxe aqui esses elementos que nos fizeram chegar onde estamos hoje, o papel que a gente tem hoje na segurança alimentar global, né? Quase 40% do que a gente produz é exportado, né? Nós temos um papel central por sermos o maior superávit comercial do mundo, o terceiro maior exportador, e isso vem de recursos naturais, tecnologia e gente, que o Aldo colocou muito bem. Também vem de políticas públicas corretas do passado. Não vamos esquecer que o crédito rural, aqueles programas de colonização, os investimentos feitos em pesquisa pública no Brasil, muito antes da Embrapa, pelas universidades, pelos institutos estaduais, como temos aqui em São Paulo, tudo isso criou esse país que hoje é uma potência agrícola, climática e energética, de energia renovável, inclusive. E o Brasil, que o Aldo está falando, a gente precisa ter mais protagonismo nessa história. E você está em Brasília, eu queria que você analisasse, à luz do que você vê hoje de políticas públicas para o agro em Brasília, na frente parlamentar, lá no Instituto Pensar Agro, nós estamos dando conta, com as políticas atuais, dessa missão do protagonismo internacional que a gente precisa ter na atual geopolítica, na segurança alimentar, no comércio global agrícola? Bom, boa noite a todos. Cumprimentar aqui nosso painel, o Aldo, o Bernardo, nosso professor Marcos Bianchi, cumprimentar o Plínio e parabenizar por essa grande organização e corajosa. Parabéns. O agro merece. Eu acho, professor Marcos, eu quero só fazer uma linha do tempo. A agropecuária brasileira, ela é desafiada todos os dias pela várias situações das políticas internacionais, pela globalização. Esses enfrentamentos, ele não nasce agora, nasce há muito tempo. Muitos não acreditavam que o Brasil ia chegar onde chegou. E, quando se fala do Brasil, o Brasil é vencedor, é um vitorioso em bater recordes na nossa produção. Tem que lembrar um pouquinho desse passado, nessa linha do tempo, de que a produção brasileira ela sempre andou numa velocidade muito mais rápida do que o Estado. Eu sou de uma região, que é uma fronteira agrícola, que quem chegou lá primeiro foram os produtores, desafiando tudo, desafiando onde não tinha estradas, não tinha pontes, não tinha energia, não tinha telefone, mas a produção chegou. E a produção é que trouxe o desenvolvimento e trouxe o governo também. Convocou o governo para conhecer aquelas regiões. Os governos sempre chegaram atrasados para isso. E um outro fenômeno, para entender por que nós não temos ainda uma base, que é aquilo que eu acho que é o mais importante, o que mais afronta esse desenvolvimento e o que mais impede de caminhar com essa segurança, é a ausência de segurança jurídica que o país tem para produzir, para industrializar e para exportar. Essa ausência de segurança jurídica traz o debate quase que desonesto intelectualmente da questão ambiental, da questão trabalhista, né? E tudo isso que é um debate que vem de forma quase incrédula com a realidade da produção brasileira. E por que deixa acontecer isso? Porque ao longo do tempo, o nosso Congresso Nacional, 95% do nosso parlamentar não tinha conhecimento com a agropecuária brasileira. Porque a eleição é urbana, é onde o povo está. A nossa base rural não tem eleitor, não tinha eleitor para eleger um deputado, um senador,
Então, esses discutiam a educação, a saúde, a segurança, que é muito importante, mas não discutia agropecuária. Não era pauta dentro do Congresso, não era pauta da grande mídia, e isso só ocorria quando tinha tragédias, como a falta de crédito, a falta de seguro rural, a dívida, uma grande tragédia climática, aí vinha o debate numa página do jornal dentro do Congresso Nacional. Então, tivemos muita pobreza de debate, apesar de grandes avanços, de grandes homens e mulheres que defenderam o setor durante muito tempo. Os desafios, eles continuam aí muito atentos, porque ainda temos um país com uma tecnologia avançada, com a produção que é recordista e que vende para todos os países do mundo o nosso produto, mas com uma legislação ainda do século passado, com a legislação ainda da época da carruagem. Nós estamos discutindo no Brasil o direito à propriedade, que é um direito que está lá na Constituição. Agora, como o produtor tem a tranquilidade de ter esse investimento, num país em que ainda se discute se aquela terra será dele amanhã ou não, onde se discute o que poderá ocorrer no próximo governo, no próximo ministro do Meio Ambiente, vai ter outro parque sendo criado naquela área onde tem produção de soja, milho, algodão, pecuária. Então, num país com tanta instabilidade, com tanta insegurança, é claro que dá esse espaço para os aproveitadores. Óbvio que o comércio internacional, quem está lá fora, vai dizer, olha, aquele país lá ainda é um país do século passado, que vende a melhor soja, que vende o melhor milho, o melhor algodão, que vende a melhor carne, toda a proteína animal, que vende tudo de bom, que vende o suco de laranja, vende tudo, mas a legislação dele é capenga. Vamos nos aproveitar disso? Mas quem se aproveita disso de fato? Quem mais ganha debatendo o modelo de debate com o meio ambiente? Quem mais ganha com isso? São os ativistas ambientais. Quem ganha com isso são eles. Não é o comércio internacional, não é a vida real do trabalhador, daquele que precisa produzir, render, gerar renda, aquele que faz essa balança comercial ser onde está. Então, no grande desafio do Congresso Nacional, não é debater, de fato, os temas que estão sendo debatidos, que estão sendo vencidos, né? Nós vencemos 7 pautas no ano passado, e tem que aplaudir a nossa frente parlamentar da agropecuária, aliás, sendo copiada, levamos esse modelo já para o Chile, para a Argentina, já se estabeleceu uma frente parlamentar, um instituto das entidades se organizando, dizendo que precisa de defesa, e vai precisar levar para os outros países, onde a agropecuária precisa provar todo dia que o desafio de produzir alimentos não pode ser perturbado por atividades ideológicas. Não pode, não pode. É um crime de lesa pátria e lesa o mundo todo. Esse é o grande problema. Então, o Congresso Nacional e o Estado brasileiro têm uma obrigação de tirar da sua pauta os temas ideológicos contra o agro. O problema do meio ambiente não é um problema criado pela agropecuária brasileira. O problema de debate do meio ambiente não é um problema criado para quem produz no Brasil. E esse discurso, que temos a lei mais criteriosa, as mais exigentes, tudo isso nós estamos falando para nós mesmos, que é quase uma redundância. Dentro do Instituto Pensa Agro, num grande debate que teve lá, fazendo um grande levantamento sobre o que aconteceria na agenda do próximo ano, foi colocado lá por alguém dizendo, olha, os ambientalistas, falei, não, tira esse nome. Ativistas, ambientalistas é o produtor rural. Ambientalista é quem cuida do meio ambiente, não quem critica o outro que cuida. Esse é ativista, esse não conhece da produção brasileira. É uma diferença muito grande. E não pode mais ser o debate de nós contra eles. Eu acho que esse é o melhor caminho. A frente parlamentar, o Instituto, quem é o Instituto? O Instituto são todas as entidades do agro brasileiro. Todas elas, sem distinção, de todas as áreas, que está querendo o quê? Está querendo produzir, pagando menos imposto, está querendo exportar com mais facilidade, está querendo aumentar a sua tecnologia com menos burocratização, está querendo fazer que o Brasil desacorrente de um Estado pesado, né, que o Estado não seja atrapalhador para a produção brasileira. E esse é o papel. Então, eu encerro dizendo o seguinte, que o maior desafio, ainda, a agenda continua, que é manter a segurança jurídica, definir e encerrar o assunto do direito à propriedade,
não é o nós contra eles, tirar o produtor dessa visão, dessa página de que é o produtor contra alguém, não, é o produtor a favor de produzir para o Brasil. E o Congresso precisa dar essa segurança, e o Estado brasileiro tem que sair da pauta ideológica e dizer, olha, o Brasil precisa ter segurança jurídica. Essa vulnerabilidade, quem se aproveita é o mercado internacional, que está interessado em concorrer com o país. E só por último, que eu preciso colocar isso. Se o Brasil não fizer a tarefa de casa e achar, olha, sem o Brasil o mundo não vai andar, se o Brasil continuar dificultando isso, os 5 milhões de hectares que tem na Venezuela vai ser ocupado por produtores brasileiros, como está sendo ocupado na Colômbia, como está Moçambique convidando, toda a África convidando o produtor brasileiro. Então, estão exportando isso que o Aldo falou. A nossa mão de obra de um produtor que tem qualidade, tem capacidade e está sendo atrapalhado. Mas o mundo está dando abertura para ele. Não fica achando que o Brasil é o tudão, não, porque o Estado brasileiro tem que entender que vai perder o seu maior capital, que é o nosso produtor. Muito bem. Bom, infelizmente nós temos muito pouco tempo ainda, né? Estamos com 4 minutos aí, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que cada um de vocês fale em 2 minutos o que vocês acham que é a ação, a política, a recomendação mais importante em relação a essa questão da geopolítica, segurança alimentar global e comércio, ou seja, esse protagonismo brasileiro nessa área. O que vocês imaginam que é mais importante? Eu queria começar pelo Bernardo, pedindo para que ele fale mais da área internacional, porque você falou da questão de organização dos agricultores em Brasília, no momento que a gente sente enorme insegurança jurídica, e eu acho que a Frente Parlamentar, no Instituto Pesce Agro, tem feito isso muito bem, né? Eu acho que a gente tem tido resultados importantes em Brasília, e todo mundo hoje sabe o que está sendo feito. Agora, lá fora, a gente ainda tem uma situação capenga de representação, de diálogo, etc. Eu diria, principalmente na Ásia, que é o nosso grande cliente, que o Aldo falou, a nossa presença é muito pequena. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque vocês estão organizando o milho das Américas. Como é que você leva isso para um diálogo com os compradores de milho lá fora? 2 minutos. Certo, Marcos. Saca, rapidinho. Bom, em primeiro lugar, nós estamos tentando, e precisamos fazer mais, semana que vem estamos indo para a Coreia do Norte, depois nós vamos para a Tailândia, depois nós vamos para Singapura. Quando eu digo nós, é importante que vá Estados Unidos, Argentina e Brasil, nós vamos juntos, que a gente é mais forte. O que a gente precisa fazer mais, sem dúvida, é ter ajuda de toda a nossa comunidade urbana brasileira, porque é muito chato você ir lá fora, falar bem de nós, e daí vem um outro brasileiro falar mal de nós. Tá? Isso é difícil fazer um gol quando o próprio cara está fazendo gol contra. Então, até cutucando você, Marcos, e os, entre aspas, professores, a gente precisa dar um jeito nessa educação climática no Brasil. Eu sei que ele tem um curso fazendo propaganda para ele, excelente sobre isso, por isso que ele vai me dar mais 10 segundos. Mas a gente precisa realmente ter consciência, nós brasileiros, e cada um de vocês, pelo menos falar com 10 amigos, para parar com essas mentiras que a gente vê dia a dia sobre nós, agricultores. É cansado, é duro a gente ficar escutando essas mentiras sobre nós. Muito bem. Muito obrigado. Aldo, o que você diria como recomendação, se você tivesse hoje o poder de chegar em Brasília e falar, olha, o que nós temos que fazer é isso ou aquilo, não só o Brasil, se você pudesse mexer com essa questão da segurança alimentar, qual é a ação mais relevante que você recomendaria para o Brasil, para os produtores, o governo brasileiro? Remover os obstáculos a quem pode garantir a segurança alimentar, que é quem produz. Porque o problema não é só a insegurança jurídica diz respeito à relação dos indivíduos, o público e o privado, a pessoa física ou a pessoa jurídica, com a justiça. O Brasil vive uma situação muito mais grave, o Brasil vive um processo de insegurança institucional. A insegurança institucional é quando não se sabe mais
qual é a atribuição de cada poder. Eu vou dar um exemplo concreto. Quem vai definir o marco temporal é o Congresso ou o Supremo? Essa disputa está estabelecida, porque há uma medida votada pelo Supremo e uma outra votada pelo Congresso e uma liminar dada pelo ministro Gilmar Mendes, que mantém em suspenso o que é que vai prevalecer. Enquanto isso, naturalmente, há uma insegurança jurídica derivada de uma segurança institucional. Eu sou secretário de Relações Internacionais aqui da Prefeitura de São Paulo. Fui procurado por um grupo dizendo, olha, me marque uma audiência com o embaixador da Guiana em Brasília. Eu digo, mas o que é? Não, nós queremos instalar uma fábrica na Guiana. Eu digo, mas por que não instala no Brasil? Ele disse, porque na Guiana o petróleo é mais barato, o gás é mais barato, o imposto é mais barato, a liberação ambiental é mais fácil, não tem o Ministério Público do Trabalho, não tem o Ministério Público Federal. Ou o Brasil organiza uma emenda à Constituição que restabeleça o papel dos poderes, que diga que o Supremo Tribunal Federal voltará a ser um tribunal constitucional e não um tribunal de tudo, um tribunal que legisla, que escolhe ministro, que escolhe delegado. Não, pessoal, isso não tem condições. Alguém tem que enfrentar essa situação com todo respeito à instituição, ao Supremo, ao Ministério Público Federal. Nós temos uma ferrovia parada há 3 anos, a pedido de uma ONG do Ministério Público, por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que eu nem sei se sabe onde fica essa ferrovia. Meu tataravô foi prefeito da minha cidade no interior de Alagoas em 1892. Sabe por que é que eu sei que ele foi prefeito? Em 1892, porque foi o prefeito que inaugurou a ferrovia na minha cidade, em 1892. E em 2024, a região mais dinâmica da agricultura, da economia do Brasil, está paralisada por uma decisão envolvendo essas corporações do judiciário. Eu acho que essa é a tarefa mais urgente. Eu chamo de emendão na ausência de outra expressão, para corrigir e repor as atribuições de todos esses entes e permitir que o país respire para produzir e garantir a segurança alimentar, entre outras coisas. Bom, deixa eu pedir para que o Nilson comente esse tema, porque você falou realmente de segurança jurídica, o Aldo está falando em segurança institucional. Um outro tema que vai junto hoje são as ilegalidades, que a gente está vendo em tantas áreas. Essa semana mesmo estourou um negócio de grilagem de terra com papéis forjados dentro do governo, que estavam vendendo crédito de carbono, como você sabe. A gente está vendo que uma boa parcela do etanol brasileiro hoje está nas mãos de criminosos. Como é que você vê esse cenário da briga dos poderes e das ilegalidades que estão no campo, que essas ninguém tira, ninguém consegue diminuir, porque o governo quer arrecadar mais e mais e só vai criar mais ilegalidade? Como é que você vê isso? Com a mesma indignação que todo mundo vê, né? Na verdade, o professor Aldo Rebelo falou uma coisa muito interessante. A disputa dos poderes, e é muito bom quando os poderes estão equilibrados, harmoniosos e respeitando os seus limites. Acabou isso há muito tempo. A política ajudou a construir isso, né? A culpa é da política. A culpa é da política, porque a política, cada um que entra, resolveu se salvaguardar de algum jeito, dando essa guarida, dando esse apoio, ajudando a construir o poder paralelo dentro de cada poder. E é claro que eu acho, na minha humilde concepção, que só tem um jeito de resolver isso. É um Congresso Nacional forte. Um Congresso Nacional que tenha uma estatura para poder fazer essa. Quem faz reforma no Brasil é o Congresso Nacional. O Executivo não consegue, nem o Judiciário. Agora, esse é um problema que remete por um outro lado. O eleitor brasileiro não presta atenção no voto do Congresso Nacional. Ele presta atenção no voto do Executivo. Ele não vota no Congresso Nacional com a mesma intensidade, com o mesmo cuidado, e somente uma política forte no Legislativo. Os países desenvolvidos conseguiram ter uma democracia forte, é onde tem um Legislativo forte. E precisa ter essa mudança de concepção do eleitor, de entender que ele precisa escolher pessoas, não que gritam,
mas pessoas que aglutinam, pessoas que convencem. O parlamentar tem que ser aquela pessoa que vai conseguir vencer aquele projeto lá dentro. Ele tem que fazer o seu papel de parlamentar. O Congresso Nacional não pode ser um puxadinho de A ou de B. O Congresso Nacional não pode ser votado, o seu político, o seu deputado, por uma lista, porque tem um líder mais forte ou não. Não, o Congresso Nacional é a única saída das mudanças. Nós vamos conseguir continuar discutindo isso daqui a alguns anos. Enquanto não tem um Congresso que de fato tem cara, que de fato tem força, que de fato tem conceito, vai continuar os outros poderes fazendo esse contrabalanço. Um período, o Executivo vai ser muito forte e os outros muito fracos. Um outro momento, o Judiciário muito forte e os outros muito fracos. E o eleitor vai fazendo com a sua votação o seu apoio popular. Quando é a caça dos políticos ou é a caça dos que têm toga. E esse é um grande erro, quem perde com isso é o país e a democracia. É bom que os três poderes estejam fortes, mas para ter essa reconstrução, na minha opinião, precisa ter um Congresso forte, de pessoas que têm altivez, que têm voz, que sabe o que é parlamentar e, acima de tudo, que amam o nosso país. Mas tem um segundo ponto que eu quero deixar aqui sobre tudo isso que foi discutido. Se sair 2 comitivas do Brasil, em 2 eventos internacionais, um para tratar da produção agrícola, vai falar o que do Brasil? Vai dizer que o Brasil é um país pujante, recordista, tecnológico na sua produção, que produz alimento de boa qualidade e ecologicamente correto, por isso que é economicamente viável. Acabou aquele painel daquela sala, vai para outro painel que está tratando do clima, aí muda tudo. Aí aquela mesma agropecuária, pujante, que abastece o mundo, que é o celeiro do mundo, passa a ser ocupado de todas as mazelas climáticas do mundo. Então, o que tem aí é só uma coisa: desonestidade intelectual. Desonestidade. E é isso que tem que ser combatido, dentro das correntes do Estado brasileiro e dentro daqueles que se aproveitam disso, e que irrigam as nossas organizações não governamentais para poder manter essa miséria, que é aquele assentado na beira da cerca, para poder manter os nossos indígenas sofrendo e colocando ele contra os outros. Então, tem vítimas no Brasil: o proprietário rural e essas minorias, como o índio e outros, usados como massa de manobra e com muito dinheiro de fora. E é isso, tem que tomar cuidado e ser investigado, como já fizemos, mas tem que dar um ponto final. A segurança alimentar, o que depender do Brasil e do produtor, está resolvido. Agora precisa que o Estado brasileiro também faça a sua parte. Muito bem. Bom, gente, acho que foi excelente esse debate, apesar do adiantado da hora. Agradeço a todos que ficaram aqui, particularmente aos nossos painelistas, Bernardo, Aldo e Nilson. Muito obrigado, gente. Até amanhã, de novo nessa sala.